Olá pessoal, tudo bem? Sou a Vanessa André, professora de Processo Civil, e hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre a produção antecipada de provas, ok? Começa ali no artigo 381 do Código de Processo Civil. Eu fiz um apanhado geral dos artigos, do que vocês precisam saber, um resumo, né? Porque afinal de contas é muita matéria. E aí eu coloquei na lousa, a gente vai estudar e depois a gente vai repassar artigo por artigo, porque como eu sempre digo, é importante a letra de ler, ok? Tem que ler os artigos, certo? Então vamos lá para a lousa? Pessoal, produção antecipada de provas começa aqui no artigo 381 do Código de Processo Civil. Vocês vão ler? Vão, 381 a 383, ok? Quando que eu vou poder requerer essa produção antecipada de provas? Quando for difícil ou impossível na pendência da ação. Então vamos lá, aqui é um resumo, certo? O artigo 381 diz, no inciso 1, quando houver fundado receio de que essa prova, esse fato que eu pretendo constituir, se tornará muito difícil ou impossível na pendência da ação. Então, eu quero que antecipe aquela prova que eu iria ter que produzir no momento exato de produção de provas, eu quero antecipá-la. Por quê? Porque se eu esperar até o momento exato, essa prova pode se tornar difícil ou até impossível de ser produzida, ok? Ainda, inciso 2. Essa prova, ela possa viabilizar a autocomposição ou ainda uma solução de conflitos. Ou seja, o Código de Processo Civil, que vem aí trazendo e contemplando a autocomposição, né, entre as partes, para que o judiciário seja aí desafogado e para que as partes tenham uma solução aí, uma resolução dessa pendência com êxito em um curto prazo de tempo. Então, se essa prova, que será produzida antes do momento exato, antes de um processo, ela possa viabilizar essa autocomposição ou solucionar esse conflito, ok, ela será autorizada. Ainda, gente, quando essa prova, ela possa ou justificar ou evitar o ajuizamento da ação. Então, ela justifica essa ação, o ajuizamento dessa ação, ou ainda ela evita que essa ação seja ajuizada, ok? Qual que é a competência, gente? A competência que está no parágrafo do 381 diz que será do juízo do local onde a prova deva ser produzida, ok? Ou ainda o domicílio do réu, aquela regrinha, mas isso não torna o juízo prevento, ok? Lembrando que o juízo estadual vai ser competente para julgar as causas aí onde não houver contra a União, contra autarquias também, onde não houver uma vara federal, ok? Qual é o procedimento que está no 382, gente? Petição simples. Ainda, os interessados serão citados. Por quê? Porque eles também poderão produzir provas, desde que sobre o mesmo fato. Mas a defesa... Não há defesa nesse procedimento. E recurso? Bom, via de regra também não. Mas, atenção, há um tipo de recurso, uma espécie, contra a decisão que indeferiu a produção antecipada de provas. Pessoal, dá aquele pause agora, anota tudo, caderninho e vamos lá estudar artigo por artigo, ok? Então, vamos lá. Começando aí no artigo 381, que diz que a produção antecipada da prova será admitida nos casos em que, inciso 1, haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação. Inciso 2, a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito. O prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou até mesmo evitar o ajuizamento da ação. O parágrafo 1º vem aí dizendo que o arrolamento de bens observará o disposto nesta seção quando tiver por finalidade apenas a documentação e não a prática de atos de apreensão, ou seja, eu vou apenas documentar os bens, eu não vou praticar os atos de apreensão, eu não vou lá buscar o bem, ok? Parágrafo 2º, a produção antecipada da prova é de competência do juízo do foro,
onde esta deva ser produzida, ou do foro do domicílio do réu, e a produção antecipada da prova não previne a competência do juízo para a ação que venha a ser proposta conforme o parágrafo 3º. O juízo estadual tem competência para a produção antecipada de prova requerida em face da União, entidade autárquica ou de empresa pública federal, se na localidade não houver vara federal. Parágrafo 5º, aplica-se o disposto nesta seção àquele que pretende produzir, justificar a existência de algum fato ou relação jurídica para simples documento, sem caráter contencioso, que exporá em petição circunstanciada a sua intenção. Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade da antecipação da prova e ainda mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova deverá recair, e o juiz determinará de ofício a requerimento da parte a citação dos interessados na produção da prova ou no fato a ser provado, salvo se inexistente caráter contencioso, logo não haverá ninguém para citar. Parágrafo 2º do 382, está ainda falando sobre procedimento. O juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas. Essa fase é apenas de produção antecipada de prova. O juiz não irá expor aí o seu juízo de valor sobre determinadas provas. Parágrafo 3º, os interessados poderão requerer a produção de qualquer prova no mesmo procedimento, desde que relacionada ao mesmo fato, é aquilo que eu acabei de falar para vocês, salvo se a sua produção conjunta acarretar excessiva demora. Aí não compensa, né? Parágrafo 4º. Neste procedimento não se admitirá defesa ou recurso, regra, salvo se a exceção, contra a decisão que indeferir totalmente a produção de prova pleiteada pelo requerente originário. Atenção, pelo requerente originário, ok? Não pelos que foram citados, os interessados. O artigo 383 vem dizendo aí, os autos permanecerão em cartório, e aí a gente tem um prazo, durante 1 mês. Para quê? Para a extração de cópias e certidões pelos interessados. Parágrafo único, fim do prazo, os autos serão entregues ao promovente da medida, ok? É isso aí, gente. A gente estudou agora sobre a produção antecipada de provas. E nos próximos vídeos nós vamos estudando aí as provas em espécie, ok? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, espero ter ajudado vocês. Bons estudos e até a próxima!